Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na Forja Aventuras, o seu lugar de aventuras. Chega a assustei o nosso convidado, ele não estava esperando tanta energia, tanta explosão, mas hoje é terça-feira e em Brasília é feriado, meu parceiro. Inveja. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de meus filhinhos, ele Coimbra, o que foi que só você viu? É, meu amigo, estamos aqui diretamente com a Deza e com o filho do seu Jaime, não é verdade? Boa noite, minha querida Deza, e boa noite, senhor Jorge Passos. Boa noite, é sempre muito bom estar aqui de novo para mais um Forja Podcast. E hoje temos uma companhia ilustríssima, que é muito bom tê-lo aqui conosco. E por mais que ele fique falando, mas eu sou muito tímido, Eu tô aqui todo dia. Ele bateu um papo sobre coisas aqui antes do Forja entrar, vocês não têm ideia da quantidade de filosofia que rolou aqui. Não escravidão, não sei o que, tava uma papacá. A gente é metido a besta mesmo, foda-se. Tá vendo? Boa noite, senhor Valpassos. Que sobrenome foda, hein, parceiro? Boa noite. É uma honra, um prazer, uma satisfação, um gozo hercúleo estar aqui nessa noite com a inveja do feriado em Brasília. Em Brasília, não são 19 horas, né? Que eu acho que é a frase que mais se ouve sobre Brasília em outros lugares do Brasil, tirando também os xingamentos, né, os carinhos que são oferecidos, não a você, mas aos célebres representantes da nossa nação. E cá estou eu, filho de Jaime e Ana, diretamente do Complexo do Alemão, para falar sobre Herdeiros dos Antigos. Muito obrigado, agradeço pelo convite. A gente está aqui para conversar. Agora a Deza falou, né, que eu falei algumas coisas filosóficas. A gente estava aqui conversando sobre assuntos um pouco mais com relação social e tal, e algumas críticas. Isso não vai ficar só no esquenta, não, já que o Herdeiros Antigos é um jogo de horror social e cósmico, então o assunto vai continuar. Vamos nessa. Esse é o ponto. Eu não dou ponto sem nó, meu parceiro. Eu gostei muito da prévia que nos foi enviada. Eu vou perguntar primeiramente para o senhor Valpassos, o que é essa nova obra? Opa! Amarelo, só uma coisa. Põe uma música para nós ficarmos ouvindo. Só um instante, porque só um instante, Jorge, porque senão, deixa eu te explicar um negócio aqui, como é que funciona essa balbúrdia. Se eu não colocar música, a Deza, ela envia satanases, vários, pra minha casa, e eu não durmo. A gente já tá falando de Herdeiro dos Antigos, a gente tá falando aí dos horrores da vida, então, assim, tá tudo sob controle, tá tudo dentro de casa. Tá tudo sob controle. Jorgelito, meu amigo, Herdeiros dos Antigos, o que é os herdeiros? O que são os Herdeiros dos Antigos? Herdeiros Antigos, ele é um RPG de horror cósmico, então pense, né, nos mitos Cthulhu, só que ele tem uma pegada de horror social. E isso significa que não são apenas os problemas relacionados a cultos e seitas e entidades alienígenas, mas os problemas que as pessoas que estão na base da pirâmide social sofrem no seu dia a dia. O sistema de jogo é o Apocalypse Engine, né? Um jogo PBTA, que é bastante conhecido. Ele impulsiona vários jogos, como Dungeon World, o Apocalypse World, Glitter Hearts e vários outros que já foram publicados aqui no Brasil, como o próprio Cult. Então, é um sistema premiado, tem muitas publicações, ele é bastante conhecido pela comunidade, mas o enfoque, né, do Herdeiros dos Antigos é que ele tem uma perspectiva um tanto diferente de outros jogos que tem essa temática mais Lovecraftiana. Enquanto outros jogos você vai jogar lá nos anos 20, anos 30, com detetive, com a investigadora, algo nesse sentido, esse jogo primeiramente te coloca no tempo presente. E o segundo ponto é que você não é alguém que vai prevenir a emergência dos horrores cósmicos, mas os protagonistas desse jogo são pessoas que partilham os poderes dos grandes antigos.
É como se você fosse um semideus, tipo Percy Jackson, só que o seu pai não é o Poseidon. Você não tem ali os olimpianos como os pais, né, dos meio-sangue, né, dos semideuses. Mas você tem a fagulha de diferentes grandes antigos. Dagon, Hastur, Cthulhu, Ig, vários desses antigos partilham ali seus poderes com você, que é uma pessoa que está à margem da sociedade. E é um jogo que você pode ascender socialmente, lutar pela sua existência e até mesmo rasurar esse mundo, né? Só que fazendo isso você pode estar se corrompendo, perdendo ali o seu controle, né, a sua sanidade e se corroendo, se entregando para esse grande antigo que meio que divide a cena com você. Cara, era o que eu tava comentando antes contigo, sabe? Assim, a gente já tem bem saturado no mercado a questão de Lovecraft, né? Assim, é o pop do momento, né? A gente tem série, a gente tem livro, a gente tem conto, a gente tem muitas coisas, RPG saindo, financiamentos, aí você tem quadrinho. Cara, tudo. Tá saindo tudo. Mas aí, quando você vem com uma proposta com essa análise sobre esse prisma, porque um outro RPG que me cativa muito é o Cultos Inomináveis, sabe? Ele transpôs também pra cá e faz com que você jogue com o cultista. E você insere um novo elemento que é o seguinte, você não é nem você tá no tempo moderno, você não é nem investigador, você não é o cultista, você é só um cara que herdou uma parada, entendeu? E com isso, você, inclusive, você que já é marginalizado, né? A proposta é que esse povo já é bem marginalizado, você ainda sofra, tipo, você pode ser caçado, você pode ter muitas coisas. Cara, e isso dá muito gancho pra aventura, cara. Muito gancho pra aventura. Eu, particularmente, achei muito foda o Herdeiro dos Antigos, cara. Muito foda. Pô, até porque, né, quando a campanha começa, você nem sabe exatamente o que tá rolando, né? Não significa que, por você ter descoberto que pode influenciar ali a mente de alguém, que você necessariamente sabe que existe efetivamente o Cthulhu e que é ele que está ali partilhando os poderes contigo. Inclusive, podem ter cultistas do Cthulhu que ou vão começar a te cultuar ou vão querer te sacrificar para ele. Você não necessariamente vai ter aquele insight de caramba, isso aqui está acontecendo porque eu partilho os poderes. Não, você às vezes está ali fugindo e descobre que, sei lá, tem uma habilidade sobre-humana, consegue dar um salto mais alto, ou tem uma projeção astral, você não sabe exatamente, você vai descobrindo no processo, isso é uma coisa bacana. Que tipo de poderes, além desses, assim, tu tem na parada? Nossa, tem vários. Na verdade, tem 2 níveis de poderes. É até legal que a gente, nesse bate-papo, já vai falando um tanto do sistema. Para quem não conhece o Apocalypse Engine, cada arquétipo de personagem, fazendo uma comparação aqui, por exemplo, com fantasia medieval, que é um gênero mais comum para RPG, tem um jogo, PBTA, que é o Dungeon World. E aí, você não tem uma ficha de personagem própria, você tem cartilhas ou arquétipos de personagem que mais ou menos vão se adequar às classes. No Herdeiros dos Antigos, cada cartilha de personagem dialoga com herança. Essa herança vai se relacionar com um grande antigo. Ou seja, você não vai ter uma ficha de personagem padrão para todo mundo, igual. Cada personagem tem uma ficha própria, que é chamada de cartilha, que tem umas jogadas específicas, né, os movimentos. Então, cada herança, ou seja, cada grande antigo que existe em Herdeiros dos Antigos, que a gente tem 6 grandes antigos no jogo básico, mas o financiamento coletivo está rolando, então já foram batidas umas metas extras, então vão haver mais do que as 6 básicas. E cada uma delas tem poderes diferentes, de acordo com o grande antigo. Então vamos lá, pegando aqui para fazer uma visão geral. Olha, se você gosta mais de uma
de uma abordagem mais de ação direta, né? Uma pegada mais combativa e que é uma pessoa mais física e que quer chegar atacando fogo no parquinho, você pode jogar com a Chama Viva, né? E jogar com Kutuga, né? Tendo a herança de Kutuga, você vai ter uma série de poderes em torno do que seria a piromancia, por assim dizer, só que não apenas tendo a ver com tacar fogo, mas você consegue moldar também o que está adjacente ao elemento fogo. Por exemplo, cinzas, então você pode... Lava, você também pode lidar de uma forma subjetiva com o elemento cinza, por exemplo, criando uma condição que o seu alvo fique deprimido, fique em cinzas, né? Fique sem perspectiva, você murcha, né? O seu alvo. Então, essa é uma possibilidade que você tem para essa herança, né, da Chama Viva. Se você já tem uma questão mais em torno de corporeidade, né, de movimento e também mais de força física e de presença, aí você já tem o Horror das Colinas. Jogando com a herança do Horror das Colinas, tem o elemento, a característica principal é o corpo. Então, desde o movimento físico até mesmo um toque, que quando você toca em alguém você pode influenciar, apagar a memória, fazer várias dessas questões, até mesmo dar um golpe mais forte. Tudo isso tem essa questão de toque de pele, né, da corporeidade. Tem o próprio Cthulhu, né, que tem a cartilha do Desperto, da Desperta, que tem por principal característica meio que uma influência subliminar, algo que tem a ver mais com o inconsciente, com mensagens que você vai colocando meio para influenciar, seja por meio dos sonhos ou até mesmo mensagens telepáticas e algo nesse sentido. Dá para a gente pensar também em Rastur, né, o Rei Amarelo, né? Muito bem. Eu sou um herdeiro do Rei Amarelo. Exatamente. Que aí o Rastur ele vai lidar tanto com elementos relacionados à arte, e aí, obviamente, eu estou dialogando com o próprio conto, né, que fala da peça do Rei Amarelo e tal, a questão artística, né, a ideia da dramaticidade, de você ter uma peça teatral, então ele tem essa leitura artística e tem também o elemento da decrepitude, da ruína, né, porque ele meio que se veste de trapos e tem toda essa relação com também a insanidade, no sentido dele conseguir ter uma conexão, né, com Carcoça. Então, cada um dos horrores cósmicos dentro do Cthulhu Mitos, né, dos mitos de Cthulhu, vão ser meio que traduzidos por uma série de poderes que tem 2 níveis. O nível padrão, que são as aptidões, que são poderes mais controlados, e tem efetivamente os horrores, que são poderes muito mais densos, muito mais pesados, que você não precisa fazer rolagem de dados, mas eles vão te corroendo, eles vão te afetando tanto física quanto mentalmente. Então, digamos que você seja um herdeiro de Cthulhu, então, você jogando com Desperto, se você utilizar um horror, você vai ter, começar a sua pele ficar meio escamosa. 2 horrores, você vai começando a ter tentáculos assim na sua pele, assim no seu rosto. 3, você já está começando a ter umas asas de morcego crescendo e você já não está conseguindo discernir o que é real do que não é, e é o máximo que você pode ter de horrores despertos. Com o 4º horror desperto, você se torna um avatar do Grande Antigo, perde o controle do seu personagem, provavelmente a voz narradora vai tacar o terror com você, utilizando seu personagem, inclusive até mesmo para matar os outros jogadores. Foda. Os outros personagens jogadores. Sutil. E me diz uma coisa, como é que foi qual é inicialmente essa tua ideia de proposta? Porque ele é um jogo de horror, tem essa parte social, mas qual foi o que deu esse gatilho, sabe, da proposta de jogo? Ele vai com uma tendência do tipo mais horror de fato? Ou... Temos um visitante aqui. Maldito gato dos infernos. Que isso, gente? É o gato de Saturno, o gato de Urca. Qual o nome? É gato ou gata?
é gato. Ele é um menino chamado Lucy. Porque ele é igual o Lúcio dos Desencantos, velho. Ele faz tanto inferno quanto. Muito bem, muito bem. Beleza, já ganha XP aqui, já fez ali um movimento de colocar o bichinho fofinho na live. E tendo isso já é um... Porra, toma no cu, chama meus cachorros também, caralho. Eu quero XP, pô. Justo! Não, era só o primeiro, né? O resto. Tá vendo? Não, é porque assim, dentro dos mitos de Cthulhu, o gato tem uma... Gato tem um sentido. Poder O gato tem um enorme. Paranauê. Inclusive, eu tenho uma aventura do chamado de Gatulo, que foi publicada aqui no Brasil pela Pluma Press. E eu tenho uma aventura que foi publicada, uma aventura oficial do chamado de Gatulo. E tenho alguns contos que tem gatos também. Eu acho... eu não tenho animais de estimação, mas eu acho gatos bem bacanas. Mas vamos nessa. De onde veio a proposta, né? Na verdade, eu estava no meio de uma noite, eu comecei a ouvir umas mensagens. Não, nada disso, não foi. Caralho, velho, por favor, velho, mente pra mim, velho. Eu já tô aqui, já encarnei o narrador, né? Já tô aqui fazendo a descrição, mas não. Como que rolou essa proposta do Herdeiro dos Antigos? Seguinte, cara, a gente está em 2021, né? Então tem mais ou menos uns 100 anos, né, que o Lovecraft escreveu os contos, né? Ele estava lá no início do século XX. E, cara, na real, se a gente parar para ler com um pouco mais, né, de criticidade e sensibilidade, tem umas coisas bem bizarras ali no Cthulhu, em torno de misoginia, de racismo escroto, de xenofobia, né? Só que aquilo, como professor de história, a gente sabe que uma determinada narrativa ela é ressignificada pelos seus leitores no tempo presente. A gente tem inúmeras adaptações de histórias mega antigas, desde Ilíada e Odisseia, que tem filme e série a todo momento, e um jogo de videogame, até Shakespeare, até narrativas tradicionais, sejam elas indígenas, sejam elas das mais diferentes culturas do mundo. Se a gente parar para pensar, alguns elementos até do filme Moana, né, a animação da Disney, são de povos tradicionais da Ásia, né, ali do Pacífico, que são milenares e são contados e ressignificados e tendo novas abordagens. Essa questão da gente ter novas abordagens e ressignificações faz parte da nossa cultura, sendo que me chama a atenção por vezes como que determinados autores ou determinadas figuras não têm uma abordagem diferente. Se a gente parar para pensar, até mesmo o que a gente considera como contos de fada já tem várias interpretações, já tem várias releituras. A Pequena Sereia da Disney, que muitas pessoas consideram, né, como a principal narrativa da Pequena Sereia, já é bastante antiga de outras narrativas acerca, né, de uma princesa do mundo subaquático e algo nesse sentido. Nesse ponto, pegar e estudar e revisitar o horror Lovecraftiano, e não apenas dele, mas de todo o círculo dos mitos de Cthulhu, e trazer para o tempo presente foi um dos principais desafios de design, uma vez que muitas vezes a gente tem uma estrutura de jogos que lidam com o horror Lovecraftiano batendo nas mesmas teclas que motivavam os contos lá dos anos 20, do primeiro quarto desse século 20, e às vezes até mesmo reproduzindo as mesmas questões do Lovecraft. O fato é que, estudando Lovecraft, a gente notava que observar aquilo que tinha a ver, às vezes, com preconceitos que ele tinha, a gente já falou aqui, né, de xenofobia, racismo, misoginia, era ali que estava o invisível, o inominável, aquilo que era, entre aspas, o alienígena, era o outro. E a gente está num mundo que a gente deve pensar na diversidade social. Então eu não nego
a construção desse horror em relação ao outro, mas eu mudo a perspectiva. Eu pego a diversidade, que seria o alvo do horror, justamente para ser a protagonista. Porque o que a gente tem em discursos que são de opressão, silenciamentos, apagamentos da diversidade social. Então, o que eu vou pensar? Se a construção do que era horrível era o que é diverso, a gente vai ter nessa diversidade o protagonismo, e o antagonista vai ser quem quer manter o status quo, que dentro de Herdeiros dos Antigos, do RPG, tem ali o grande grupo de antagonistas, que é o culto da normalidade, que a gente estava falando, né, antes da live começar, que são os grupos de elite que querem manter a estrutura social, o sistema de uma forma desigual, bloqueando o acesso à educação e à ascensão social para manter-se enquanto figuras que estão literalmente dando as cartas na sociedade. Sendo que essa proposta não é necessariamente nova, né? Tanto dentro da minha produção, essa questão de inserir questões sociais está desde o primeiro livro que eu publiquei no Lampião, que é o Sarjeta, Serena e Solidão, que é um livro sobre sobrevivência de pessoas em situação de rua, né? Pessoas sem teto. Está lá no The Loyal também, tem em vários jogos meus, eu sempre busco lidar de alguma maneira com essa questão social, e dentro também da cultura pop. A gente vê que os filmes, por exemplo, do Jordan Peele, como Corra, o Nós, tem literatura com Lovecraft Country, tem essa série mais recente, né, o do Watchmen, que tem questões raciais, questões de gênero, de classe social, que todas elas estão ali imiscuídas. Eu acho que esse é o grande twist, né, do horror contemporâneo, que algumas pessoas cismam de chamar de pós-horror, mas eu prefiro pensar no horror dos nossos tempos, porque os nossos tempos têm essas pautas, têm essas questões que nos atravessam e que em outras temporalidades talvez não eram tão sensíveis e que precisam ser debatidas por qualquer tipo de narrativa, seja ela por jogos, filmes, séries, quadrinhos. E eu estou sendo mais uma pessoa para colocar isso aí em jogo. É isso. Cara, mas isso aqui é interessante, saca? A gente tem falado com vários autores, sabe? E todos eles têm um quê de transformação na obra que ele vem produzindo, sacou? O próprio Luiz Cláudio com Sinistros e... É Sinistros e Monstros, né, Dez? Eu sou uma merda pra nome. Sim, Sinistros e Monstros. Sinistros e Monstros. Mestre Luiz, autor de Tordesilhas e Sinistros e Monstros. Saudade dele. A gente se esbarrava nos eventos presenciais, nos idos pré-pandemia. Pessoa admirável. Se você está ouvindo e não ouviu o último papo aqui do Forge de Aventuras, ouça lá. O Luiz é uma pessoa que eu admiro bastante. Fantástico. Incrível, velho, incrível. E a proposta dele, assim, é bem pontual, tá ligado? E eu acho que cumpre um papel, e de uma maneira muito mais eficiente do que, sabe, ficar cagando regra pra um monte de coisa. Eu acho que a gente vai conseguir com essas sutilezas, né, com a parte lúdica. Cara, com certeza. Algumas frases ficaram na minha cabeça quando eu comecei a ler o introito do Herdeiros dos Antigos, cara. Tu falou que isso aqui é uma rasura coletiva. O que você quis dizer com isso aqui, mano? Então, tem alguns conceitos, né, do Herdeiros dos Antigos, e que tem em vários jogos meus, por exemplo, no Pesadelos Terríveis, tem alguns conceitos, como, por exemplo, traços, traumas. Eu sou uma pessoa que sou um tanto criteriosa na hora que eu vou escolher os conceitos, né, os termos que eu vou utilizar, porque o RPG é um jogo de palavras, né, um jogo de expressões. Quando a gente está criando um RPG, a gente está mobilizando um repertório léxico, né, o que as pessoas estão falando. Então, às vezes eu fico dias, semanas buscando ali uma palavra, um conceito correto, porque ele vai aparecer várias vezes no livro e você vai começando a pegar a proposta, vai começando a pegar o que o jogo significa por meio delas. E quando a gente pensa em rasura, a gente pensa em ter algo previamente escrito e que alguém
escreveu por cima, deu uma apagada, deu uma rabiscada, rabiscou para fazer outra coisa, para escrever por cima. É meio que um picho. E por que esse conceito rasura ele é muito importante? Porque essa rasurada é uma rasura no sentido da gente estar, sim, jogando um jogo de horror Lovecraftiano, um jogo de horror cósmico, mas rasurando todos os problemas que a gente falou até agora, né, de questões sociais e que o Lovecraft era um cara bastante complicado. É uma rasura também porque na proposta do jogo, no lugar de a gente ter uma estrutura que é conservadora, por que eu digo que é uma estrutura conservadora? As narrativas em torno do horror cósmico, normalmente elas punem quem se expõe ao que é indizível. Elas punem quem abre a porta e bate de frente lá com o grande antigo, o cérebro derrete, essas coisas acontecem. A gente está rasurando em Herdeiros dos Antigos o status quo. Então ele é um jogo que tem uma perspectiva diferente. No lugar da gente tentar restaurar a sociedade para um passado que outrora existiu e algo nesse sentido, o objetivo, né, a agenda do jogador é tacar fogo no parquinho, é transformar a sociedade, né? É a transformação por meio, né, dos conceitos, né, da teoria, mas da praxis, né, da agência, da ação coletiva. Então, no lugar da gente ter uma estrutura conservadora de você sair de uma crise, restaurar a ordem, em Herdeiros dos Antigos, quem quer a ordem e a manutenção do jeito do mundo como está são os antagonistas, é o culto da normalidade. Então, é uma rasura do jeito de jogar. A grande parte de jogos de RPG, você tem um narrador que instaura uma situação de crise e os heróis, os jogadores, os protagonistas têm que mitigar a crise e restabelecer um cenário anterior. Em Herdeiros Antigos, vocês estão ali para quebrar as estruturas que colocam a sociedade na normalidade. Então, ele é um jogo ali para você literalmente repensar o que está organizando a sociedade. Se a gente tem ali uma cidade, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, né, da live, uma cidade que exclui moradores de um determinado bairro de ter um acesso a um bem público, a um parque e tal, você tem como agir para questionar isso e mudar efetivamente a sociedade. Então tem como isso acontecer. Mas é claro, né? Vai ter situações de horror pessoal, porque você pode se perder com isso, e também você pode, ao perder o controle, também vitimar, né, agredir quem está ali ao teu lado. Então é um jogo que você tem que gerenciar um tanto esses recursos, né? Porra. E como é que o cara vira um herdeiro? Ele, tipo, nasceu e é isso? Tá? Uma estrelinha, um tentáculo na testa já é um herdeiro? Como é que o cara vira um herdeiro? Nada, normalmente é um pior batismo que tem, né? Um batismo pela dor, né? Uma situação traumática, né, cara? Se a gente estiver fazendo uma analogia, acho que muita gente aqui que acompanha o canal conhece, por exemplo, o Mundo das Trevas. A gente sabe, né, que um prólogo, né, um prelúdio, uma sessão inicial, por exemplo, de vampiro, a gente está falando de um abraço, que você está servindo para uma pessoa, um vampiro se alimentar de você, está tendo ali uma mordida, é uma ação traumática. Então, fazendo essa analogia, normalmente você descobre que é um herdeiro em uma situação de profunda opressão social, desde uma experiência de racismo aberto ou uma violência de gênero bastante profunda, ou você está notando que está sendo preterido numa situação de trabalho qualquer, ou, sei lá, pode ser algo que vai se somando a sua vida toda, né? Pessoas que vão, sei lá, te agredindo por
pela sua aparência, pela sua cor de pele, pela sua identidade de gênero, pela sua expressão em torno da sua sexualidade. Então, tem várias dessas questões. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que é algo, infelizmente, né, bastante comum. O Brasil, ele tem uma história de construção, né, da nossa sociedade com uma grande presença de migrantes, sejam eles refugiados ou não, de vários cantos do mundo. Seja orientais. Exato. Uhum. Da Ásia, até mesmo migrações internas aqui. Recentemente. O nordestino para São Paulo, para Brasília e tal. Para Brasília. Recentemente, né, aqui para América Latina mesmo, né, tem a questão tanto de Venezuela quanto do Haiti, e que até hoje, né, tem seríssimos preconceitos em torno dos nossos vizinhos, né, venezuelanos e haitianos, até mesmo refugiados dos conflitos lá na Síria. Aqui no Rio de Janeiro teve uma leva muito grande de refugiados, tanto da Palestina quanto da Síria, chegaram aqui e foram profundamente atacados. Aqui, mais ou menos, nas proximidades, aqui no Complexo da Maré, tem um grande número, né? Tem meio que uma colônia angolana e também de pessoas de Cabo Verde que estão aqui, que tem essa questão de xenofobia, que é uma questão que atravessa o mundo todo, a questão dos latinos, entre aspas, latinos, dos Estados Unidos, a questão que ocorre também na Europa, tem todas as questões em torno de xenofobia. Então, é em cima de uma dessas situações de opressão social que te bate o clique. Pô, eu não sou exatamente bem-vindo em todos os lugares. E aquilo ali vai te consumindo ao ponto que você tem aquele ponto de virada, quando você manifesta pela primeira vez ali uma aptidão, um horror, e você vai ali descobrindo ponto a ponto, passo a passo, os seus poderes e a sua posição nesse mundo. É uma parada, eu vejo muito mago na parada que tu fez, sabe? De despertar, sim. De mudar a realidade e tal. Eu vejo muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Fala aí, Desita. É uma mudança de realidade, é aquela coisa, se você não aceita por bem, você vai pela dor, né? É muito, pelo menos foi uma visão que eu tive, é meio forçar você a tomar talvez um partido ou uma decisão de mudança. E nem sempre ela é fácil. Tá vendo? Por isso que seus personagens morrem. Mas aí tem uma coisa legal, eu adorei essa tua fala, Lisa, pelo seguinte. No bate-papo em torno do game design, rolou um artigo muito bacana de um pesquisador de nome Tramel. Ele é um cara que pesquisa jogos e jogar, e ele é uma pessoa também racializada, né? É uma pessoa negra também, e ele defende uma série de reflexões, e que eu acompanho, que questiona o jogar apenas como uma instância de prazer, no sentido que a dor, a emoção, um sangramento, mas com a exposição controlada, né, de você ter emoções que são emoções pesadas, emoções que são torturantes, que são agoniantes, que são angustiantes, elas também fazem parte de uma experiência lúdica, e não apenas uma instância de prazer. Eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa muito preocupada com jogos seguros. Quem já conhece os meus jogos, quem leu Arquivos Paranormais, Pesadelos Terríveis e vários outros jogos, sabem que eu tenho bastante essa preocupação. Isso também está em Herdeiros dos Antigos. Mas quando a gente coloca o espaço do jogo apenas como um espaço de puro prazer, um espaço edulcorado, doce, que é o mundo dos unicórnios rosa, a gente perde a oportunidade de experienciar circunstâncias que são intensas e que são edificantes também,
e a gente coloca o ato de jogar um jogo apenas para uma dada experiência que ela nem é coerente se a gente olhar para outras expressões culturais, como, por exemplo, o cinema. Há muitos filmes que a gente assiste e que são desconfortáveis. E não precisa ser nem necessariamente filmes de terror, são filmes que lidam com questões que são questões que a gente não se sente bem ali, mas a proposta é essa. A proposta é te causar um desconforto, mas é um desconforto que te desloca. Você vai ver uma peça de teatro, por exemplo, de uma tradição brechtiana, né, do Bertolt Brecht, aquilo ali te atravessa, aquilo ali tu fica assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Não é bacana, mas é interessante. Às vezes você vai ouvir uma música e, pô, é uma fossa, mas é uma fossa que não é tipo dor de cotovelo, mas é um negócio que tu fica assim, caraca, isso aqui me destruiu, mas não é num prazer pela pura destruição, mas porque a nossa existência humana, ela é uma existência complexa e que essas situações de desconforto também são edificantes e levar isso para o jogo de uma forma crítica e não simplesmente colocar as pessoas marginalizadas como vítimas, mas como protagonistas e pessoas que sim possuem as dores, a gente não está levando os problemas para baixo do tapete, mas tratando de uma forma séria, compromissada, mas sem negar as situações de opressão, é algo que é importantíssimo, no sentido da gente saber que está na sociedade repleta de problemas, mas poder levar isso para o jogo. Não glorificando as situações de opressão, mas as criticando por meio dessas vivências diversas. É um pouco sobre isso, Herdeiros Antigos. É o que eu penso, sacou? Porque eu acho assim, eu sempre achei isso sobre o humor, por exemplo, porque o gênio, ele vai fazer piada com o opressor. O imbecil vai fazer piada com o oprimido, sacou? O humor, ele tem essa pegada bem versátil, mas a gente tem que saber pra onde a gente tá mirando essa parada, né, velho? Isso é muito foda, cara. Maluco, quem fez as artes desse livro aqui? Tá muito, muito foda. Muito ia foda. chegar nela, porque eu sei que o pessoal da editora Chá tá no meio, eu sei que a Cris Viana tá no meio, eu sei que a Rai Galvão também, que já passou por aqui, tá no meio. Então, gosto muito das duas. A arte da capa ficou muito boa. Muito, muito boa. E a arte da capa é de Ariel Nora. Uma pessoa fantástica. Já tive outros trabalhos, commissions, e certamente essa capa é uma das capas mais impactantes de jogos, porque assim, o que a gente tem na capa é uma manifestação de uma aptidão. Você tem ali uma herdeira que ela tá altiva, né? Aquela cara meio bolada e tal. E a galera que tá em volta julgando essa pessoa, porque ela é afrontosa e tal, tá ali com umas silhuetas, né? Então parece que tá todo mundo ali meio que ali ao redor e meio que julgando com o olhar, mas ela tá com o peito estufado, cabeça erguida, e é isso aí. Eu acho que é bem... O que eu acho bacana nessa capa, na capa do Herdeiros, é que, de uma forma muito singular, ela representa muito qual é a postura. Tipo, tá todo mundo me olhando, mas, pô, tá sustentando e falando assim, cara, lide com isso. Essa aqui sou eu e eu me visto desse jeito, eu falo dessa forma, e eu vou tá colocando aqui o meu pé dentro do seu clubinho e você vai ter que se virar com isso. Ela que é a capista do Herdeiros, tem as ilustrações internas, são do Thiago Mota. Thiago Mota já trabalhou com o Lampião fazendo as ilustrações do Belregard, o jogo que é do Rafão e do Jefferson. Thiago Mota, um quadrinista que tem trabalhos internacionais, ele faz mais quadrinho lá para a gringa do que aqui no Brasil, porque, né, dólar, né, então deixa os ilustradores ganhar o dólar, porque com a cotação que está agora é isso, né, mas ele é um cara fantástico,
Ele trabalha também já fez ilustrações para a editora Diário Macabro, já trabalhou com campeão em outros projetos. E a parte dos ícones, logo, identidade visual, o logo, Herdeiro dos Antigos, o ícone, toda essa questão que vai também estar no livro, é do Bruno Prosaico, aí de Brasília, quadrinista também. Prosaico trabalhou com a gente já em outros títulos, no Arquivos Paranormais, o The Loyal. Ele tá agora ele já tem quadrinho apenas dele, tem dele com o Lucas Marques, que publicou quadrinho também pela editora VEC, que já me publicou. Então o Bruno já é parceria antiga. Mas o que eu queria destacar é justamente que a Dessa destacou, que é essa equipe fantástica da Chá. Estou trabalhando com a Ray Galvão, trabalhando com a Cris Diana, trabalhando com o Max Stella, que é da editora Chá, que são os editores que já trabalharam comigo e com Priscila, que fomos autores lá do Magos Lacunares, é o segundo RPG pela Chá. Mas a galera que eu estou tendo contato agora é fantástica. Eu não posso literalmente vazar totalmente a cara do livro, como vai ficar, mas o Estúdio Chaleira, né, da Cris Diana, tá jogando. A Cris ela fez uma identidade para diagramação para o livro. Nossa, vocês vão ver um livro lindíssimo e que tem umas soluções assim muito bacanas, muito legais. Tem vários inserts, é uma diagramação super moderna, super legal. O que é bacana nessa diagramação é que ela está sendo pensada também para os leitores de dispositivos como celular, tablet, leitores e tal. Então, tem uma diagramação que está esperta para quem está lendo também o livro digital. Então, vocês vão ver um livro que está fantástico e, né, o Ray Galvão ali fazendo a parte toda, né, de revisão e preparação de texto é fantástica, né? Ela manda muito bem. Queria somar, né, nessa equipe diversa, plural, incrível, o designer de jogos, o Aretes Chucuru, brother muito bacana também, aqui do bonde, um Tifa também aqui da ZN, aqui no Rio de Janeiro, cara muito bacana, fazendo toda a parte de consultoria, até porque a gente tem trechos assim, tem essa ascendência. Ele foi uma pessoa que me auxiliou bastante, ele também é designer, ele está aí com o projeto do Wargame dele, ele trabalha com fantástica, e Lisa Yurika, né, pesquisadora, game designer, também trabalha aqui em streaming. Então, ela é uma pessoa maravilhosa que auxiliou bastante também na leitura científica. Então, é uma equipe incrível, com pessoas que eu admiro de verdade. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, que tem tantas pessoas que, nossa, nem tenho palavras para falar sobre elas, trabalhando comigo ali no Herdeiro dos Antigos. Com certeza, muito esses. A equipe ficou enorme. Eu sou apoiadora do projeto. Não tenho como negar. O pessoal envolvido, tipo, eu tenho mais contato com a Rai, inclusive gosto muito da Rai. E a parte do livro que a gente viu, né, aquela diagramaçãozinha, eu gostei muito da parte visual do livro. A arte da capa é só fantástica. Eu adoro aquela arte. E espero que tenha mais coisas desse nível, assim, porque é realmente muito legal. E outra coisa que eu até ia te perguntar, Jorge, é como é que tua cabeça trabalha? Porque da mesma forma que tu pensa em Encantos, que é uma coisa mais good vibes, tu pensa em Pesadelos Sinistros e Herdeiro dos Antigos, que são bem distantes, assim, a proposta. Uhum. Pô, adorei essa pergunta, né? Se o Jefferson estivesse aqui, a gente está conversando bastante, eu e o Jefferson, porque a gente está tocando já uns projetos para o ano que vem. O Jefferson diria, né? Olha, você, Jorge, é alguém que
precisa ter ali um temperinho doce, uma canelinha, uma jujuba para ser um tempero diferente do fel, né, do podre, né, das vísceras que rola. E realmente é assim. O Jefferson me zoa muito por isso, mas quando eu saio de um projeto que é muito visceral, que é muito pesado, muito intenso, ou eu escrevo ao mesmo tempo algo que é profundamente lúdico e leve, solto e diferente, para me dar um tanto, né, sei lá, de alívio. Eu preciso disso. É muito difícil de eu estar trabalhando em apenas um projeto, porque, para quem não acompanha a questão de desenvolvimento de jogos, a escrita de um jogo, o desenvolvimento, ele não é linear. Então, o Herdeiro dos Antigos, que está saindo agora, o financiamento coletivo, tem anos, né? Tem ali uns 2 anos de pesquisa, desenvolvimento, teste, redação e tal, para o jogo acontecer. E nesse ínterim, você tem outros projetos, que alguns estão mais adiantados, outros estão menos. Enquanto o Herdeiro dos Antigos estava sendo redigido também o Lições, que vai sair pela VEC. Agora eu estou com jogos que não tem nada a ver, estou escrevendo jogos que não tem efetivamente nada a ver com Herdeiro dos Antigos e com Lições. Então, a ideia de você ter mais de um projeto em desenvolvimento te ajuda para você não estar bloqueado e também para você ter algumas instâncias de alívio. Porque quando você está muito tempo em cima de um determinado tema, de uma determinada proposta, além de você incorrer a determinados vícios, né, de você achar que está tudo lindo, mas às vezes é bom que você escreva um capítulo, deixe um tempo na gaveta e vai pegar ele 2 meses depois e você vai ver que, opa, isso aqui eu poderia fazer diferente. E aí, nesse momento, desses 2 meses que você deixa aquele capítulo na gaveta, é que você está desenvolvendo outros projetos. Isso é uma coisa bacana, né? Até para a gente abrir a caixa aqui nessa nossa entrevista, porque além de não ficar com a pecha de ser o cara do jogo sobrenatural ou o cara do jogo de terror, eu faço vários jogos, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana também, é um desafio legal para design. Isso também é algo que ajuda a gente a encontrar outras soluções. Vou dar um exemplo do Herdeiros dos Antigos mesmo. Herdeiros dos Antigos, ele inicialmente ele estava com uma mecânica para você adquirir ferimentos, né, a questão em torno de letalidade, que estava muito ágil, estava com uma facilidade muito grande de, sei lá, TTPK, ou então de você morrer de uma forma muito rápida. Só que, quando eu comecei a desenvolver outros jogos e outros projetos, eu observei que um jogo que ele vai lidar com angústia, com você estar experienciando situações que são situações de opressão, o sofrimento maior não é, sei lá, tomar um tiro e morrer, mas é o sofrimento de você ir perdendo pouco a pouco o seu personagem, inclusive as próprias esperanças. Você está vendo que a sua existência vai perdendo sentido, que você vai tendo de entregar os pontos e abaixando a cabeça. Isso é mais horrível para a proposta de horror social do que uma instância de violência e morte imediata. E isso eu só fui observar quando eu coloquei em comparação, né, em perspectiva com outros jogos. Um jogo, por exemplo, que tem uma letalidade muito mais alta, que é, por exemplo, Ceifadores. Ceifadores, se o outro ceifador, né, se o outro assassino acertar um ataque em você, você morre. Você não faz teste. Se ele acertar, ele te mata. Porque é um jogo sobre assassinos. Mas Herdeiros Antigos não é. Então, quando a gente começa a ver os projetos em perspectiva e analisar um colocando do lado do outro, a gente vai encontrando soluções diferentes. Então, é bacana conversar sobre isso.
interessante. De certa forma, você acaba... Eu levo muito em consideração algumas coisas que, assim, vão acabar precisando ser melhor estudadas. Eu acho que ainda a gente tem um processo muito inicial, que é você aplicar o lúdico para enfrentamento, né, de certas situações, que nem foi até o início da conversa, de pegar certas dores, fazer certos sangramentos. E RPGs um pouco mais lúdicos, como é o caso do Encantos, que é um pouco mais amigável para certas situações, ele contrasta bem com a proposta dos antigos, por exemplo, que ele visivelmente é um pouco mais incisivo em certos aspectos. Bem mais. Isso eu acho uma proposta bem legal. E ela abarca o pessoal, eu gosto muito da linha. Tipo, não tem como, eu não consigo fugir disso. Vai vir com alguma aventura pronta já no financiamento, Jorge? Então, já foram batidas metas com aventuras, cenários. No jogo, no próprio módulo básico, vem personagem pronto, semente de aventura. Então, tudo que tem ali para jogar já tem personagem pronto, já tá montado. Se quiser abrir o livro, já vai lá pro finalzinho, já pega ali as cartilhas, as fichas e já começa a rolar os dados. Assim, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando é que você narra isso aqui pra gente? Opa, Pergunta de oportunidade. Olha só. Você se moveu para fora do quadrado, toma essa pergunta de oportunidade aí. É isso aí, toma. Respondendo a pergunta com alto convite. Olha, o financiamento coletivo, ele tá terminando agorinha, né, dia 12, e eu vim aí de uma maratona meio louca, de um monte de mesa, várias entrevistas, várias correrias. Eu acho que é uma coisa bacana fazer essa mesa e narrar aqui no canal quando tiver a abertura para venda física do livro, que aí vai dar um segundo hype, quando tiver as entregas, já para quando os livros tiverem sido entregues, que aí vocês mesmos podem estar ali montando o personagem, a galera que está aqui acompanhando e que perdeu o financiamento coletivo já vai ter mais uma oportunidade para conhecer o jogo já na prática. Então, eu acho que é uma boa a gente já deixar pré-marcado para quando tiver o livrinho pronto, a gente até já vai ter mais extras ali desbloqueados, porque uma coisa é vocês jogarem agora com as 6 cartilhas básicas. A outra coisa é que no financiamento coletivo já tem metas extras com novas cartilhas de personagem e de culto. E vocês vão ter a oportunidade de jogar já com esses personagens que nenhuma outra live durante o financiamento coletivo jogou. O pessoal só jogou com as cartilhas básicas. Então vocês ainda vão ter aí algumas questões exclusivas. Já devolvi o truquei mais alto. 6, que dia que sai? Então, o financiamento coletivo, ele encerra dia 12. Acho que o prazo máximo acho que é maio ou junho do ano que vem, mas isso daí provavelmente vai ser entregue antes, tá? A editora Chá cumpre ali sempre os prazos, mas já quando tiver já liberado, até antes do físico, o PDF, tiver já à venda ali, o livro digital, a gente já marca, troca ali a ideia, divulga antes e vamos jogar Herdeiros Antigos, com certeza. Vai ser ótimo. Acho super válido. É isso aí. Cara, eu particularmente gostei. Uma última pergunta aqui. O que você tem jogado? Então, tô jogando Ceifadores, né? Ceifadores... Tô jogando muito o Herdeiros dos Antigos. Ainda como teste ou já tá se divertindo mesmo? Não, já tá pra jogo mesmo. Já tá fechada, as regras já estão fechadas. Tenho tido a oportunidade, né, de jogar alguns jogos que esses eu ainda não posso falar, que estão aí em desenvolvimento. Tem jogo que é do Jefferson, tem jogo meu, mas jogos que não são da minha autoria. Eu recentemente joguei o Hitodama, a Jornada da Alma, do Red Abyss Studio, do Alexander. É um RPG solo, muito bacana. Joguei o Gatunos,
do Thiago Junges, Coisinha Verde Games. Jogos assim da cena nacional, da cena gringa, do Coft, né, que é o, entre aspas, Novo Mundo das Trevas, né, o Chronicle of Darkness. Eu joguei Geist, Os Devoradores de Pecado, segunda edição, recentemente, né? Tava até com campanha rolando, até pouco tempo atrás. Tive a mesinha de cult, né? Porque, né, aquele... É só pra relaxar, né? Um cultzinho pra relaxar. Pra dar aquela relaxada, né? Aquela tranquilidade. E também joguei o Serviço de Manutenção do Domo, que é um jogo futurista, né, meu, e do Luiz Oliveira. Mas tenho jogado, assim, bastante jogos da cena nacional e conhecendo alguns jogos da gringa também. E é sempre bom estar sabendo o que está sendo publicado lá fora. A gente vai acompanhando os lançamentos. Estou aí aguardando alguns jogos da cena nacional. Você mesmo falou do Sinistros e Monstros. Estou aguardando também o Mojubá. Mojubá eu joguei o Fast Play do Lucas Conte. Então tem muito jogo que eu tenho jogado aí nesses últimos tempos, né? Esses tempos de pandemia, de jogos online e etc. Então tenho jogado, tenho lido, tenho participado dos eventos. Tem sido bem movimentado os últimos tempos. Que bom, mano. Tem muito jogo nacional que tá saindo aí com 2 pela porta. Verdade. A Deza é a maior responsável pelo sistema de crise dos nossos bolsos. Ela fala de um jogo, aí sai todo mundo comprando, aí, tem tal coisa, a gente sai comprando também. Mas a Deza é a vendedora do Polishop do século XXI, cara. A Deza. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu só mostro os caminhos, gente, é isso. Os caminhos, mas não dá o dinheiro, né, o cretino, né, o seu bolso. Eu só mostro que tem coisa legal passando. É isso. Ué, e tá errado? Não. Esse Mojubá é de quê, velho? Mojubá é afrofuturista. Ele é um jogo que você tá numa cidade afrofuturista chamada Mojubá e que você é um cria, né? Um cara que faz bicos, basicamente, né? Na cidade. E tem alguns seres meio que sobrenaturais, você meio que caça esses seres e pega uns bicos e tal. Então é uma pegada afrofuturista, né? Uma ficção científica afrocentrada, muito bacana, muito legal mesmo. Foda, velho. Foda. Bom, Jorgelito, meu amigo, eu queria agradecer antemão já a sua presença, parabenizar pelo projeto, que é muito, muito foda. Eu gostei muito do que vi, gostei muito da proposta. É diferente, é bom e eu jogarei com certeza. Beleza? Seguinte, minha querida Deza, você tem alguma consideração, alguma mensagem que quer deixar para o mundo, assim como o ET Bilu fez, Jorge? Quer deixar busque o seu conhecimento? Então, olha, de verdade mesmo. De mensagem final, primeiro, eu tenho que agradecer esse papo, foi um papo muito legal. Estou aberto para outros papos, para trocar ideia, para mestrar sem problema nenhum. Só pedir um cadinho de férias, porque nesses últimos 2 meses foi uma coisa louca de um monte de live, um monte de coisa. Então, descansar um cadinho, mas se vocês precisarem de qualquer força, apoio, chegar, trocar ideia, é só me chamar. Para quem está acompanhando ou ao vivo, ou depois, em áudio, em vídeo, eu sou uma pessoa acessível, mas, né, sou uma pessoa que... Você é acessível, mas é muito acessado. É isso, né? A vida de professor sabe como é, né? Daqui a pouquinho tô eu, hoje mesmo, ainda na noite de hoje, corrigindo o trabalho, mexendo em boletim de aluno, final de ano, recuperações, etc. É uma loucura. Então, vocês podem me encontrar em qualquer rede social, pelo @valpacosjorge, ou procurar Lampião Game Studio. Eu costumo não responder exatamente na hora, porque a vida acontece. Eu tô normalmente em fim de ano, várias correrias possíveis, e também agora com retorno ali de alguns eventos e evento de literatura e tal,
fica meio corrido, mas eu respondo, não deixo ninguém no vácuo. A Andressa é uma testemunha que eu respondo, mas vocês podem tirar qualquer dúvida sobre esse ou outros jogos. Vocês podem conhecer o trabalho do Lampião, que é um coletivo, então todos os nossos RPGs, os livros todos que a gente já publicou, lá no perfil do Lampião, entrando em qualquer rede social do Lampião, tem na bio o link da nossa página, né, do nosso blog, e lá tem o hiperlink da loja. Inclusive, tem vários títulos que tem frete grátis com dedicatória, como Ceifadores, o Arquivos Paranormais. Tem o romance que eu publiquei esse ano, que é Infanto Juvenil, que se chama Rubio e Roxo. Então, se vocês quiserem presentear uma galerinha mais nova e que vocês já querem colocar a galerinha mais nova ali no seio da maldade, levando para o mau caminho e colocar uma boa narrativa de terror escolar, dá uma olhadinha em Rubio e Roxo, que ele é um livro de terror escolar. A partir de 12, 13, 14 anos já dá para ler de boa. Antes disso, acho que é jovem demais, não é recomendado para gente mais nova, mas ali, pré-adolescente, adolescente já fica legal para ler. Tenho publicações em várias coletâneas, agora vai sair um conto meu numa coletânea de narrativas de futuros, né, no sentido cyberpunk, ao multipunk. Deve ter uma novidade também de um livro, esse eu ainda não posso falar, mas também é literatura que vai sair no ano que vem. Tudo isso tem lá na nossa página para conhecer um pouco mais. Então, se vocês quiserem piadas de gosto duvidoso, muito papo sobre história, game design, educação e reflexões mil, só seguir Valpaco Jorge nas diferentes redes sociais, e o trabalho do Lampião está em todas as redes, só procurar Lampião Game Studio. O Catarse do Herdeiros Antigos está aberto até dia 12/12, não tem como esquecer. Apoiando agora, você já vai ter o livro em capa dura, com várias metas extras batidas. O preço, obviamente, vai ser mais em conta do que depois, quando o livro for entregue. E os apoiadores, eles fazem parte de um grupo exclusivo no Telegram que decide as próximas metas, né? Que vocês tenham uma interação ativa para decidir quais serão as próximas metas extras a serem batidas. A gente tem uma comunicação ativa com os apoiadores. E é isso, gente. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo. E manifeste a sua herança. Exatamente. E conte também com a Forja de Aventuras, meu amigo, porque aqui na Forja de Aventuras nós tiramos todos os indivíduos do seio da sociedade e colocamos garrado na teta da maldade. É isso que a gente faz aqui na Forja de Aventuras. Beleza? Recadinhos do nosso querido coração, meus queridíssimos amigos. Vocês querem mais? Vocês querem mais? Vocês querem meu sangue? Vocês querem mais Valpassos? Vocês querem mais Valjornadas? Eu tinha que fazer uma piada com o seu nome, porque eu acho o sobrenome muito foda. Mas, como você pode fazer isso? Você pode contribuir para a Forja de Aventuras? Você pode começar simplesmente nos seguindo. Na verdade, aqui na Twitch, você também pode se inscrever e nos ajuda pra caramba. Lá naquele outro canal lá, do retângulozinho vermelho, um playzinho também. Isso aí é o começo da sua jornada. Assim vocês fazem. Então, vocês que estão nos assistindo, por gentileza, se não fizeram ainda, se inscrevam aqui na Forja de Aventuras. Beleza? E se você tiver um Prime que você não estiver usando, um Primo que você não está usando, deixa aqui. Você não sabe o que fazer? Nós sabemos que é trazer pessoas incríveis como Jorge Valpassos, como Luiz Cláudio, como Matheus Salgado. Esse não, Brinks. Esse já tá aqui de graça. Não dá nada pra esse filho da puta, não. Tá? Não dá corda. Tem isso, porque depois ele fica insuportável, né? Nós também temos um padrinho que batemos uma meta, não é verdade, Deza? Batemos uma meta e a gente deveria ter dito que a gente não vai estipular a meta, mas quando a gente batesse a meta, a gente ia dobrar a meta. E a nossa meta batida foi o amarelo, trajado, devidamente arrumado, com Beetlejuice, jogando um jogo escolhido pela comunidade. Já temos algumas, uma lista diversa e variada dos mais
horror para todos os gostos e sabores. Eu acho isso muito divertido. E a Gabi vai ajudar, eu tenho certeza disso. E a próxima meta já estão sendo cogitadas as possibilidades. Uma delas é a odalisca no meio, sabe? Isso é muito interessante. Muito, muito Eu interessante. fico me perguntando onde está uma parteira dessas pessoas que contribuíram simplesmente para ver o mal acontecer, não é verdade? Tipo, eu acho muito bom que o mal passe nesse, não vou saber. Não sei se eu vou querer saber a origem, mas elas existem, estão aí para espalhar algum nívelzinho de maldade no mundo e deixar o amarelo irritado em live. Não, bota o link do Ele padrinho. já faz aí. isso em Pallid. Bota o link do padrinho aí. Se ele faz. É só você ver o amarelo jogando um DBDzinho e colocar um Pallid na frente. Eu detesto essas merdas. E também, galera, assim, as formas tradicionais também são muito bem-vindas, né? Então nós temos as torcidinhas, os cheers. Não se esqueçam de apoiar sempre, beleza? Forte Aventuras sempre aí às terças, quintas e domingos com muitas aventuras. E precisamos de cada vez mais aventureiros. Beleza, Deza? Beleza. Só para lembrar da nossa agenda do canal. Quinta-feira temos uma one shot de iHunter. Sim, as pessoas que se juntam para caçar monstros e pagar as contas. Vai ser muito, muito legal. E domingo vai ter outro podcast, só que dessa vez com o Ramon Mineiro, que é o autor de Sul das Seis. Foda também. Esse Muito legal. é muito bom. Beleza, Desita? Satisfeita? Já. Jorge, mais uma vez. Fala, Deza Pereira. Fala! O Tasto jogou a máxima do rola banheira de Nutella? Rola. Então, Rola. É só deixar a mente doente do Matheus trabalhando. Daqui a pouco sai um monte de coisa aí. Beleza? Satisfeita, minha querida Deza? tá ótimo. Satisfeito, senhor Jorge? Satisfeitíssimo. Na verdade, como qualquer herdeiro dos antigos, a gente nunca fica totalmente satisfeito, sempre com um desejo, com a vontade de quero mais, sempre com aquela a gente nunca está satisfeito, tem que estar sempre insaciável. O amanhã sempre vai trazer um gosto melhor. O meu pecado favorito. Exatamente. É isso, galera. Meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês que participaram no chat. Alguém do chat tem alguma pergunta final? Acredito que não, porque olha só. Vocês ficaram aí comendo mosca, falando do amarelo. E tal, não sei o que. Enfim. Né? Galera, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Saibam que as portas dessa estalagem estão sempre abertas, tanto para aventureiros como para aqueles que desejam dar missões aos nossos aventureiros, como nosso querido Jorge Valpassos. Beleza? Tendo dito tudo isso, me despeço de vocês. Jorge, muito obrigado. Deza, muitíssimo obrigado. Sua linda, feliz um dia depois do seu aniversário. 2 dias, né? 2 dias. Eu não sei contar. Eu sou de exatas, mas eu não sei contar. Eu não sei contar. É porque eu não dormi direito. Beleza? Galerinha, muitíssimo obrigado e até a próxima. Forte de Aventuras, seu lugar de aventuras. Tchau, tchau. E é 5, porque a Deza gosta. E é 4, porque a Deza gosta. E é 3, porque a Deza quer. E é 2, porque senão a Deza fala. E é 1, porque senão ela fica com essa cara. Atenção! Falou!